Bom, pessoal, a dica de hoje é quanto à execução das despesas do Fundeb, certo? O quanto é importante o equilíbrio das despesas em relação aos recursos recebidos pelo fundo, tá? Recentemente eu fiz uma publicação em nosso canal do WhatsApp fazendo essa recomendação, né? Para que todos os contadores se atentem a acompanhar, certo? Essa execução, tá? Esse canal que a gente faz essa divulgação, nosso canal do WhatsApp, é um canal bem simples o acesso dele. Você pode procurar no item atualizações do WhatsApp pelo canal com Treina Softwares. Ou então clicar no link, né, que a gente sempre exibe toda vez que vocês abrem um ticket aqui no atendimento nosso, né, pelo número 86 3085 5709. É uma das primeiras mensagens que é carregada, é o link onde você pode ter acesso direto ao nosso grupo do nosso canal do WhatsApp, certo? Então, voltando ao tema, é importante acompanhar o equilíbrio da execução consultando ali o anexo 8, certo? Que é o demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, certo? É um demonstrativo que é emitido bimestralmente, né, durante a emissão dos anexos, que é o relatório resumido da execução orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O nosso CEAFI, que é CPI, ele possibilita também a emissão desse demonstrativo de forma mensal. Então, é possível você ali no módulo principal acessar o menu LC 101 e ter a possibilidade de acompanhar através desse anexo 8 esse acompanhamento da despesa, tá? Então, assim, para melhor localização dessas informações ali do anexo 8, né, do MDE, ele é enumerado por linhas, tá? Então, ele inicia com a linha 1, né, que nós vamos ter receita de impostos, e vamos ter ele ali finalizado na linha 40, que é os saldos financeiros, né, conciliado saldo bancário, certo? Então, assim, o nosso foco aqui vai ser trabalhar os dados demonstrados especificamente ali na linha 6 e 11, né? Onde a gente vai ter um reflexo, né, dessa execução em diversas outras linhas, né? Como os dados da linha 18 e a linha 24, né? Aplicando um possível redutor no montante demonstrado lá na linha 28 e 29. Então, tem que tomar muito cuidado, acompanhar aquilo ali, tá? Então, faça um comparativo, tá, dos valores, certo? Que estão na linha 6, onde vai estar demonstrado o total das receitas do Fundeb recebidas com a execução total das despesas custeadas com recursos do Fundeb recebidas no exercício, tá? Ali na linha 11, né? Então, notemos aqui que se trata de despesa de recursos recebidos no exercício, tá? Portanto, a execução de saldo do superávit financeiro, né, os 10% permitidos, né, não vão aparecer nessa linha 11, ou melhor, não devem aparecer nessa linha 11, tá? Devido à execução ser com identificador de induzo 2, tá? O superávit a gente executa em fichas de induzo 2, enquanto que as despesas do exercício eles têm identificador induzo 1, tá? Então, ó, a execução do superávit perfeitamente executado, né? Eles vão ser demonstrados numa linha específica, que é a linha 19, tá? Conforme o indicador do artigo 25, né? Parágrafo 3º da Lei 14.113 de 2020, tá certo? Então, assim, uma falha na execução desse superávit, erroneamente em fichas de induzo 1, vai ocasionar uma inflada no índice, tá? Demonstrado aqui nesse anexo 8, né? Por isso, ó, cuidado com esse processo, tá bom? Então, assim, temos os recursos do Fundeb, tá? Demonstrado da seguinte forma. A linha 6.1
nós vamos ter o Fundeb de impostos e transferência de impostos, né? Eles vão estar com o identificador da fonte 540, certo? Que vão estar ali, subdividido essa receita na linha 6.1.1, que é o principal, 6.1.2, a gente vai ter os rendimentos de aplicação desse recurso da fonte 540, e na 6.1.3, ressarcimento desse recurso, quando houver. E já na linha 6.2, nós já vamos ter o registro do primeiro complementação da União, certo? Que é o VAF, né? F. Que a gente vai estar com a fonte de recurso, né, identificada como 541, certo? Então, nós vamos estar divididos da mesma forma, né, na 6.2.1 principal desse complemento. Na 6.2.2 nós vamos ter rendimentos de aplicação financeira dessa complementação, né, da fonte 541. E na 6.3 o ressarcimento dessa mesma receita, né? Na linha 6.3, né, a gente já vai ter o segundo complementação da União, né, que é o VAT, né, T, que nós vamos estar com o identificador da fonte 542, né, 542. Então, mesma subdivisão, na 6.3.1 principal desse complemento, na 6.3.2 os rendimentos de aplicação, né, dessa complementação, e 6.3.3 ressarcimento desse mesmo recurso, tá? Por último, aqui na 6.4, nós vamos ter a complementação, uma das últimas aí criada, a complementação da União VAR, né, R. Da mesma forma, na 6.4.1 principal desse complemento, na 6.4.2 os rendimentos, e na 6.4.3 registro de ressarcimento dessa complementação, tá? Então é o seguinte, a conferência das aplicações das receitas vai dar ali na linha 6, certo? Do grupo 6, né? Se dá, você vai fazer o confronto dessas receitas com as despesas que vão estar na linha 11, né? Que é o total das despesas custeadas com recursos do Fundeb recebidas no exercício, tá? Então, a seguinte conferência, a 6.1 com a linha 11.1, né? A 6.2 você compara com as 11.2, né? A 6.3 com a linha 11.3 e a 6.4 com a linha 11.4. Isso é a checagem de equilíbrio, né? Para saber se os recursos recebidos estão havendo, né, um equilíbrio de destino, né, das despesas ali na linha 11, tá? Então, no quadro de indicadores do Fundeb, né, as linhas do grupo 11, elas ainda vão estar demonstradas por coluna, né, onde a gente vai ter na 11D para as despesas empenhadas, né, na 11E de escola as despesas liquidadas, na 11F as despesas pagas, tá? Na coluna 11G nós vamos ter para as despesas inscritas em res a pagar não processados, né, que são os res a pagar não liquidados, e a coluna 11H, a inscrição, né, em restos a pagar de despesas não processadas, ou seja, não liquidadas, sem uma possível disponibilidade de caixa, tá? Por final, a coluna, que é o nosso principal foco aqui do vídeo, a 11I, né, onde a gente vai ter despesas liquidadas ou empenhadas, né? Porque nós vamos ter, ele vai estar fazendo a demonstração da liquidada até o 5º bimestre, mas no 6º bimestre ele já vai considerar a despesa empenhada, tá? Então, se não houver cancelamento, então já entra toda a despesa empenhada para fazer, né, o confronto. Então, a gente vai ter aí as despesas, né, liquidada barra empenhada, né, com o valor superior ao total das receitas recebidas no exercício, tá? Então, vejamos aí, há uma coluna que vai demonstrar justamente esse desequilíbrio, né? Um possível excesso de despesa em relação aos recursos recebidos, tá? Então, essa coluna,
é muito bom, né, a gestão do fundo não produzir valores para ela, tá? Porque se existe valor para ela, deve ser bem analisada, tá? Pois a gente pode ter alguns motivos, né? Um primeiro motivo real, né, que seria um real desequilíbrio, né, financeiro, né, do gestor, né, por estar destinando mais despesa do que receita, ou então ter valores aqui nessa coluna devido à falha de escrituração contábil, que é um dos maiores casos que eu tenho encontrado, né? E isso tem causado um problema, tá? Nessa última hipótese, né, de falha de escrituração, que eu já visualizei casos, então assim, o valor nessa coluna, não porque as despesas demonstradas, né, na linha 11.0, né, vamos dizer que é a chamada de linha sintética, né, ser maior do que as receitas, né, do que a linha 6, né, e sim porque são valores, né, gerados devido a execuções, tá, excedentes entre as fontes 540, 541, 542 ou a 543. Ou seja, as linhas 11.1, né, estarem maior do que a 6.1, né, despesa maior do que receita, né, ou a 11.2, né, maior do que a linha 6.2, né, ou a 11.3, né, maior do que a linha 6.3, né, e naturalmente a última linha ali, né, a 11.4, até às vezes sem registro, né, de valores, enquanto que ao conferir a linha 6.4, a gente percebe haver recebimento de recursos, certo? E muitas vezes, verificando lá no final do demonstrativo, né, na linha 40, os saldos estão zerados, ou seja, já efetivaram todo o gasto daquele recurso, né? Porque todos os recursos foram executados, né? Então, só que foram executados sem uma correta escrituração, certo? Das despesas nessas fontes, certo? Causando um verdadeiro desequilíbrio. Por que é importante acompanhar esse saldo da coluna 11I, certo? E consertar, né, possíveis falhas no equilíbrio da execução dos recursos do Fundeb, individualizada, né, nas fontes 540, 541, 542 e 543. Por que é importante? Porque todo valor existente nessa coluna resultará em um redutor na linha 40, certo? Essa linha 24 só gera o que sua nomenclatura, aliás, só deveria, né, gerar o que sua nomenclatura menciona, né, que deveria ser receita do Fundeb não utilizada no exercício, né, em valor superior aos 10%, né, ou seja, né, o valor que está nessa linha, né, é o mesmo que estaria na linha 18, né, na coluna Q, né, mas o que temos visto nos relatórios da DF Contas, do TCE-POI, é que, havendo essa falha na execução das fontes 540, 541, 542 e 543, o auditor ele acrescenta esse valor existente nessa coluna 11I lá na redução do índice do MDE, tá? Então, assim, esse é o foco principal do nosso vídeo. Não tendo muito o que ser feito quando o gestor estiver realmente destinado empenhos, né, liquidado acima das receitas. Aí realmente mostrar para ele que todo esse excedente vai estar lá sendo deduzido, tá? Mas atentar, gente, para as falhas que são exclusivas da escrituração contábil, né? Em não fazer a escrituração equilibrada, né, entre as fontes, porque isso vai causar uma redução indevida no índice do MDE, tá? Então, assim, para finalizar, é importante que todos esses valores, certo, demonstrados no anexo do MDE, anexo 8, eles são de fácil conferência, tá? No módulo contas do sistema. Principalmente as últimas linhas, certo? Referente aos saldos. Então, a linha 34 irá demonstrar os saldos
do exercício anterior, certo? E por último, a linha 40 tem que fechar com o saldo conciliado, certo? O saldo da disponibilidade para o mês seguinte. Então, assim, conferiu isso, divergiu, algo precisa ser revisto, retificado, tá? Então, notou uma diferença? Entra aqui em contato com a gente, abre o ticket de atendimento, certo? No WhatsApp 86 30 85 5709. E como sempre frisamos, certo? Ao abrir o ticket é uma garantia de atendimento de qualidade, tá? Procura. Nós temos uma plataforma que eu mesmo faço, monitoro o fluxo, certo? Eu acompanho os comentários que vocês deixam, as avaliações que vocês deixam para os nossos colaboradores. Então, quanto ao suporte, tá, prestado, então eu sempre estou observando esses comentários que vocês deixam, tá bom? Então é muito importante e chama a gente lá, tá? Então, quem assistiu até aqui, deixa o like se curtiu o vídeo, ou um comentário solicitando um outro tema, né, de uma outra parte específica, né, a ser discutida aqui desse mesmo demonstrativo 8, tá bom? Porque nós focamos aqui apenas no comparativo, né, das linhas 6 e 11, né, o quão importante está com isso equilibrado, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.